Que eu acho que ainda está aqui um ecozito. Ok. Ouve-se bem, ótimo, boa. Ok, vamos então começar. Boa noite, desculpem aqui estas dificuldades técnicas, mas fazem parte, acontecem sempre. Bem-vindos então a esta live com a Juliana. Nós vimos falar das crenças que são passadas de geração em geração na área da sexualidade. Portanto, eu considerei que era muito importante fazer aqui esta live e considerei que a Juliana, como minha amiga e também como psicoterapeuta co-criativa das constelações familiares, que seria a pessoa ideal para fazermos aqui esta live. E, portanto, para nos dar resposta aqui a algumas das questões, porque a sexualidade ainda é um assunto muito tabu, não é? E que, portanto, há ainda muita coisa para desconstruir, há muitos comportamentos que nós ainda temos derivados das crenças ancestrais que temos, não é? E pronto, e é por isso então que decidi aqui convidar a Juliana. Juliana, boa noite. Boa noite, amiga querida. Que bom estarmos neste momento juntas, não é? Nós que estamos aqui em Sim, várias reflexões, aprendizagens, estudos do que é essa nossa humanidade, a experiência humana e como torná-la cada vez mais prazerosa. sim, Depois também exatamente, é quero isso que tu, mesmo. por favor, fales um bocadinho de toda a tua bagagem do Tantra, toda a tua experiência, que é muito linda, que tem muita gente também aqui, não é? Que já me conhece das constelações, da psicoterapia, da neurolinguística e pronto, não é? O Tantra é um estudo ancestral e eu sempre brinco a dizer que nós precisamos honrar muito essas tradições que estão aí há tanto tempo a sobreviver na nossa humanidade, não é? Então algo grandioso tem para nós. Sem dúvida, sem dúvida. Então, eu estou aqui a trabalhar na área do Tantra. Fiz duas formações com o Anand Rudra na área do Tantra e do xamanismo. Entretanto, fiz outro curso, portanto, isto foi na Dinamarca. Entretanto, fiz outro curso de Tantra no México, já como professora. Tenho participado em congressos de sexualidade consciente, que combinam conhecimentos de ambos, tanto do Tantra como da sexualidade consciente. E pronto, e neste momento estou com um projeto de empreendedorismo, estou a trabalhar com mulheres, acima de tudo. Também estou aberta a trabalhar com homens, mas criei aqui um projeto de acompanhamento para mulheres, para empoderá-las, mas acima de tudo para ajudá-las a desvendar a sexualidade através do Tantra e da sexualidade consciente, para que elas possam também viver uma vida mais feliz, mais prazerosa, mais realizada e desconstruir todos estes tabus, todas estas crenças e reconectarem-se com elas mesmas. Portanto, é agora isso que eu estou a fazer neste momento. Sim, e é E muito tu, lindo conta-me um bocadinho do teu... que tu Diz ainda isso? conseguiste estudar isso, assim como eu, não é? Em vários países, então eu sinto que isso também torna essa experiência muito interessante, porque estamos a estudar ser humano, mas nas suas diferentes também culturas e expressões, não é? Isso é bem, bem lindo. Que bom, que Exato, bom. exatamente. Então, Deixa-me só aqui. eu queria trazer, não é, dentro da psicoterapia também, porque é que nós resolvemos falar sobre esse tema? Porque muita Uhum. gente me perguntou, olha, mas porquê é que vais falar sobre a sexualidade, não é? Porquê é que isto é tão importante? E hoje eu até fiz um post a dizer assim, a sexualidade, não é? É a coisa mais importante da vida, porque serve à própria vida, à manutenção da vida, não é? Serve aqui à nossa procriação da espécie, à nossa sobrevivência e também é o ato mais poderoso. Eu brinco a dizer sempre que nós sabemos como a vida ela começa a acontecer dentro, não é, da união celular, mas ninguém sabe de onde vem a vida. A vida vem de longe. Exato, exato, é Essa é a mesmo parte que isso. nós sabemos. Sim. Espera aí, estão aqui a dizer-me aqui no Facebook que o som está a fazer retorno. Deixa-me só ver. Eu vou tentar pôr aqui os auriculares para o Ah, Facebook, só para isto não fazer retorno. tá bem. Eu estou sem Um momento. auriculares aqui. Não disseram que era só o meu que está a fazer aqui retorno. Ah, ok, Deixa eu ver. claro.
A Então ver se assim está melhor. Tá. Espero que assim esteja melhor. Para mim tá. Está melhor no Facebook? Ok. Eu não estou a ver os comentários no Facebook, então... Exato. Espera aí. Desculpem estar aqui a interromper. Os computadores. Exato. Então eu vou seguir Ok. enquanto estás a fazer isso, porque as pessoas que nos estão a assistir estão todas a olhar e a pensar, auriculares. Sabes que no Brasil nem se chamam auriculares. Headphones. Ah, sim, exato. Então, eu queria te perguntar, então, contares-me também um bocadinho do teu percurso e o que é que tens estado a fazer Claro, hoje em dia, com o teu claro. trabalho. Então, pronto, sou psicóloga, não é? Formei-me aí, comecei em Portugal, Espanha, Brasil, formei-me no Brasil, tenho especialidade em regressão de memória, programação neurolinguística, alinhamento energético, fogo sagrado, e as constelações familiares são assim, uma filosofia de vida, não é? Um olhar para a vida, um olhar para um sistema. E o nosso corpo, ele é um sistema, não é? Então, ele é um sistema porque tem várias partes que a união faz algo diferente, não é? Que Sem não é dúvida. uma matemática exata, é uma criação a cada instante. Então, o sistema Exato. pressupõe isso, partes diferentes, quando se juntam, transformam outra coisa, formam uma nova criação, um novo movimento. E as constelações familiares, elas, assim como a psicologia, elas olham para o primeiro lugar onde nós nascemos, onde nós somos parte, onde todas as nossas células foram formadas e constituídas, que é a nossa família, a nossa ancestralidade. E quando nós começamos a falar deste tema, eu achei fantástico, porque já venho aqui a estudar há um tempo, não só através das constelações, mas através também de autores da psicologia, da psicoterapia, que já trazem isso, de crenças que são passadas a nível geracional. Então, não são só apenas aquelas que nos comunicam num nível verbal, mas a nossa comunicação ela é maioritariamente não verbal. Então, muito daquilo que nós recebemos, tanto desde a da barriga da mamã, quanto nas nossas células, quanto na comunicação não verbal dos nossos antepassados, é registado pelo nosso corpo, pela nossa mente, desde muito cedo. Na verdade, desde sempre, desde que começamos aí na fecundação. Não é Tal e qual. depois que aprendemos a linguagem, como muita gente acha, não é? Ou acredita. Ah, não, depois que eu me entendo por gente, depois que eu sei falar, é que me disseram isso, eu lembro-me. Então, mais ou menos, Exato. nós temos muitas lembranças que nós não sabemos de onde vêm e foram as nossas percepções de mundo naquele momento do desenvolvimento. E isso também é Exato. importante dizer, porque a verdade, ela é construída pela minha verdade dentro de várias verdades numa mesma situação. Então, o que nós fazemos na vida muitas vezes é ampliar quando nós vamos para a troca, não é? Percebemos, olha, eu percebi de uma maneira e o outro percebeu de outra. Então, Tal e essas qual. trocas sempre nos expandem e, portanto, faz todo o sentido essa nossa troca, assim como a própria troca que une e serve a vida. E aí, novamente, vamos falar da sexualidade, não é? O quanto Tal e tem qual. um potencial aí, tem uma verdadeira semente de transformação. Sem dúvida. Eu tive agora há pouco tempo, eu estou a trabalhar com algumas mulheres de diferentes idades, e até estive a recolher aqui algumas crenças que considero importantes trazer para aqui também para perceber aqui a Acho tua lindo. perspectiva sobre Sim, elas. sim, Então, uma é de que, principalmente, portanto, são crenças de mulheres que viveram ou que viveram a sua juventude ou ainda em crianças antes do 25 de Abril. Portanto, estamos a falar de sim, tempos em que havia ainda mais tabu do que aquilo que há agora, não é? Porque os sim, tabus vieram e têm vindo a ser, ao longo dos últimos séculos, muito influenciados também pela religião, não é? E houve muita coisa que que se continua ainda a perpetuar e que nós não temos noção, porque hoje em dia os jovens ainda têm muitos comportamentos
e as jovens, não é? Que não sabem porquê, mas aquilo já está tão automatizado e que vem de crenças que elas escutaram ou que não escutaram, mas que observaram, não Isso. é? Na vida das avós, dos pais e assim. Então, por exemplo, uma das crenças que me foi dita, neste caso, por uma senhora de 56 anos que eu estou a acompanhar, é que, por exemplo, o sexo é para os homens e que eles têm necessidades sexuais que não conseguem conter, por exemplo. É uma Sim. das crenças. Isso é absolutamente, não é assim, chocante para nós de outro tempo. Eu queria até aproveitar para nós, eu quero muito ouvir, tenho a certeza que são crenças lindas e é muito importante nós olharmos para elas, nós temos conhecimento acerca delas, mas eu queria dizer algo muito importante que é que nós conversamos muito sobre isso também antes e estar aqui a compartilhar com os nossos ouvintes, que quando nós estamos a fazer essa pesquisa, quando nós estamos a olhar para isso, nós não estamos aqui a julgar entre bom e mal, entre certo e errado. Nós também não queremos julgar a religião. Não é sobre isso, não é? Tudo o que Exato. aconteceu pertence a um tempo diferente, teve motivos que se calhar nós nunca vamos compreender. Eu acho que perceber isso é permanecer no nosso tempo com um olhar amoroso para tudo aquilo que foi, não é? E agora podermos olhar de maneira diferente. Não é para estarmos Sem aqui a dúvida. cobrar tempos antigos, não é? Mas é para nós podermos avançar a partir do agora, com todo É esse refletir. conhecimento. É refletir, é olhar, observar, constatar e refletir estas crenças antigas que ainda hoje nos continuam a influenciar. Portanto, quer sejam verdade ou não, é só apenas uma constatação delas, não é? Com certeza, com Outras certeza. aqui crenças de, por exemplo, que os homens precisam de aliviar-se usando para tal as mulheres. Portanto, há muito ainda esta noção de descarregar, de aliviar o stress, não é? E que ainda hoje isso é feito, mas de uma forma inconsciente, não é? E Sim, daí sim, é que vem a sim. parte da sexualidade sagrada, da sexualidade consciente, não é? Que é a Claro. pessoa ter noção, ela fazer uma auto-observação daquilo que está a fazer, daquilo que está a oferecer ao outro também, porque há aqui uma grande troca de energias, não é? E, por exemplo, quando um homem, ou quando, principalmente o homem, porque o homem acaba por ser, como tem o pénis, que é aquilo que é introduzido, ele acaba por dar, a mulher, como o canal vaginal, é mais receptora, portanto, ela vai receber muito daquilo que lhe for dado pelo homem. Se o homem parte para uma relação sexual para descarregar o seu stress, a sua frustração, isto vai ser recebido pela mulher. Portanto, e a mulher vai receber isto não só a nível físico, a nível emocional, a nível energético também. E Sim, depois acaba por ter impacto. Portanto, é muito importante sim, também abordar esta sim. questão, não é? Sim, e o quanto isso também foi abusivo para os próprios homens, não é? No sentido de, parece que eles também precisaram ou de alguma maneira eram solicitados a manifestar um tipo de masculinidade que não necessariamente fosse a masculinidade emocional, não é? Aquilo que eles estavam a sentir ou a pensar, são aquelas outras crenças que não têm a ver com a sexualidade diretamente, mas tem também, porque quando estamos a falar de sexualidade estamos a falar dessa energia vital, mas os homens não choram, não é? Tal e qual, tal e E estamos qual. aqui a apanhar o mais simples, porque quando estamos a falar de sexualidade também temos que cogitar aqui todos os tipos de amor e casais possíveis e imaginários. Então é um assunto realmente muito complexo e nós estamos só a dar uma passada. Eu acho Exato. importante também trazer isso para os nossos ouvintes, não é? Que nós estamos aqui só a começar a olhar para algumas crenças, algumas dores, algumas coisas que nos foram impostas, que nós agora podemos refletir sobre e para Tal e isso qual. também nos atualizar. A própria histeria de Freud, não é? Que foi lindo nós falarmos também sobre isso. Sem Queres dúvida. trazer assim a etimologia da palavra histérica?
Exato. Então, histérica, pronto, tradicionalmente é associado às mulheres que não conseguem controlar as suas emoções, não é? Portanto, é esse Isso. o significado que nós trazemos. Do senso No comum, não entanto, é? a palavra do senso comum, exatamente. No entanto, a etimologia da palavra histérica vem do grego hystera, que significa útero. E, portanto, e, portanto, histérica é uma pessoa que tem útero. Portanto, neste caso é uma mulher, não Uhum, é? uhum, uhum, uhum. E, portanto, é algo que nós temos aqui muitos significados que estão também deturpados, não é? E que também há que trazer aqui, como por exemplo o significado da palavra vagina, que é tão utilizada no nosso senso comum, não é? Portanto, é o nome oficial deste órgão genital feminino e, e significa bainha que cobra a espada, por exemplo. Isso pois, eu achei muito sensacional quando nós conversamos, porque é impressionante como existe literalmente, não é? Uma interferência de um contexto histórico até, histórico-social, não é? Porque era aquilo que fazia-se nesse momento, era a forma como era visto o mundo e, portanto, reverberava nas relações interpessoais, não é? Exato, exatamente. Um, Referindo aqui ainda mais Claro, algumas claro, por crenças favor. que recolhi, que, por exemplo, que se acreditava, portanto, que o sexo provoca dor na mulher e que uma mulher que sente prazer é considerada leviana. E ainda hoje em dia, isto também se pode refletir muito na conversa dos homens, não é? E eu sou uma mulher que tenho alguns amigos homens portanto, já há anos, não é? E eu então sempre participo muito nas conversas deles. Portanto, é uma mulher que não gosta de sexo é uma mulher frígida. Uma mulher que mostra que gosta de sexo é uma mulher já leviana, não é? Uhum, Promíscua. Portanto, uhum. isto ainda está Sim. muito também na ideia que se tinha das mulheres, não é? Isso. Na ancestralidade, não é? Sim, sim. A própria questão da promiscuidade, não é? O que é que nós estamos a falar quando nós estamos a falar isso, não é? Estamos a falar do quê? Na verdade, é uma questão de crença, é uma questão de categorização, é uma questão de vazio, de não entrega. O que é o quê, não é? Também lá está a minha brincadeira com as referências linguísticas. As palavras que nós usamos, as referências que nós usamos, são referências que muitas vezes fazem sentido porque nós ouvimos de uma determinada maneira, com um determinado significado, e o outro já ouve com outro significado, de outra maneira, não é? Eu sempre brinco a dizer, nós dizemos que uma parede é branca, mas ninguém sabe se o branco que eu vejo é o branco que vês, não é? Já Tal e começamos qual. aqui a trazer uma certa subjetividade para tudo isso. Imagina Sem nos dúvida. encontros. Sim, sim, sim. Aliás, nós acabamos por ver o mundo com as lentes que nos foram criadas, não é? E essas lentes são baseadas nas experiências passadas, portanto, pode haver Exato, ainda, há muito lugar a interpretações diferentes, não é? exatamente. Sim. Outras coisas também Isso do traz antigo, mais, que é muito interessante. das Sim, crenças, sim, sim, é sim. muito interessante, eu acho o máximo. Exato. Por exemplo, o facto de antigamente não se poder mostrar afetos em público, não é? Uhum. Por exemplo, mudar-se o canal da televisão, ainda na altura que havia televisão a preto e branco e até no início da televisão a cores, quando haviam cenas de beijos ou então cenas eróticas, não é? Também não se podia, principalmente quando estavam crianças. Por exemplo, eu ouvi um relato de uma senhora que tem agora à volta de 60 anos e ela disse-me que até mesmo o facto de se falar de gravidez, quando ela era criança, portanto, ela era rapidamente, olha, sai daqui, ou então não falem sobre este assunto ao pé dela. Claro, sim. Gravidez, não Não, é? e nós começamos a perceber também, quando estavas a falar isso, eu lembrei-me, quando eu fui ao cinema, eu fui para a Índia algumas vezes, não é? Tu também, nós já compartilhamos um bocadinho das viagens, mas eu lembro-me de estar no cinema na Índia, em Chennai, e ver uma cena de beijo, sim, super simples para nós do Ocidente, duas bocas só a encostarem, não era um beijo todo elaborado, não era. Era algo muito simples.
E toda a gente no cinema a gritar, e no cinema também só tinham Uau. homens, porque eu estava lá como estrangeira, então podia, não é? Mas a maioria das mulheres, mesmo indianas, não poderiam estar a frequentar um lugar daqueles nem ver uma cena daquelas, então é muito interessante. É Quero mesmo, só é fazer aqui mesmo. uma referência que a Tânia, eu vi um comentário da Tânia que disse que Ia dizer sente isso. também que essas crenças, elas muitas vezes é partilhada pelas próprias mulheres. Sim, Exato. e acho que esse é um dos motivos pelos quais nós precisamos trazer esse assunto, nós precisamos refletir sobre isso, nós precisamos falar mais sobre isso, porque quando nós também estamos a falar da sexualidade nesse sentido, nós não estamos a querer falar sobre uma sexualidade, como é que eu vou dizer, inconsciente, não é? Como com um corpo objeto. Não é isso. Não é a objetificação do corpo, mas é a conexão e a permissão para sentir prazer, não é? E como, na verdade, esse prazer serve a vida e ele é importante para a vida. Porque também Exato. estavas a falar de alguns atendimentos, não é? Eu também observo, tipo, em vários atendimentos ao longo dos anos, eu atendo há 20 anos, então nesse tempo, eu já observei muitas vezes o quanto esse lugar da sexualidade muitas vezes torna-se aquele ou protocolo de tenho que entre casais, ou então um lugar insatisfatório que não se fala sobre o assunto. E, portanto, permanece no oculto. Permanece escondido, permanece sem sentido, permanecem outra vez sem nós podermos nos empoderar desse lugar do prazer, que é muito curioso, porque quando nós estamos a falar outra vez desse lugar do prazer, nós estamos a falar do corpo, não é? Do nosso corpo casa. Sem dúvida. Ou disseste uma coisa muito importante, que é a tal permissão para ter prazer. Ainda hoje, e derivado também muito destas crenças, a mulher, por exemplo, não se considera sequer merecedora do seu próprio prazer, não é? Ela trata a sexualidade, e estamos aqui quando dizemos mulher, atenção, nós estamos a dizer todas as mulheres, não é? Estamos a dizer grande parte das mulheres, portanto não se aplica a toda a gente, mas elas não tratam a sexualidade como algo secundário, não é? Como algo que, pronto, olha, sou casada, no caso dos casamentos, ou no caso de ter parceiros sexuais, não é? De ter uma relação, pronto, é o meu dever, eu até nem tenho muito prazer, pronto, deixa lá então ele acabar, não é? Esta coisa. Ou mais do que isso, não é? Eu tenho que fazer, senão ele vai para a rua arranjar outra. Ainda tem essa. Exatamente. E esse era um dos pontos que eu também gostava de muito de focar, que é a mulher acaba por permitir-se ter sexo, portanto, ela troca sexo para obter carinho, amor e atenção. E é engraçado, porque depois no homem é exatamente o oposto, não é? O homem tem tendência para dar carinho, atenção e Claro. amor para obter sexo. Pronto, e isto não quer dizer que isto seja verdade para todos os casais hoje em dia, Sim, sim, sim. mas isto era o que acontecia antigamente e que ainda acontece na mente e está no subconsciente de muita gente, não é? Muita gente, sim. E o quanto Mesmo. também a sexualidade, ela, muito porque, não é? Sempre que nós estamos em relação, isso que tu disseste é maravilhoso, porque lembra-me muito isso, não é? Que nós, sempre que estamos em relação, temos uma questão de reconhecer e ser reconhecidos pelo outro, não é? E muitas Uhum. vezes existe uma demanda muito grande desse reconhecimento. Então existe um lugar de estar em relação sem ver o outro para reconhecer-se. Ou estar em relação sem reconhecer-se e sempre a tentar adivinhar o que é que o outro está a pensar, o que é que o outro está a sentir, o que é que o outro espera de mim, não é? E tanto Ah, um quanto o outro lugar não existe relação, exato, não é? exato. Só existe relação e troca a partir do momento que eu estou em mim, a olhar para o outro. E é isso muito também que o Tantra vem trazer, e foi isso. E Sim. porquê que eu decidi trabalhar na área do Tantra? Porque foi esse reconhecimento em mim, essa reconexão comigo mesma,
não é? Que eu fui descobrir no Tantra, em que me permite conhecer o meu corpo, estar atenta às minhas emoções, às minhas sensações, portanto, reconhecer o que é que eu quero, até onde é que eu quero, quais é que são os meus limites, e o Tantra vai-me ensinar isso bastante. Porquê? Porque é na relação comigo mesma, saudável, que eu consigo ter uma relação saudável com o outro, e que eu consigo exprimir o que é que gosto, como é que gosto, até onde é que gosto, não é? Sim, O que é que eu permito, sim, não é? sim. E é tão importante isto, porque hoje em dia ainda a sexualidade está tão... a sexualidade convencional, digamos, é feita sem prazer, sem autoconhecimento, não é? A pessoa nem sequer se conhece bem quais é que são os seus pontos erógenos, não conhece sequer os pontos orgásmicos, de que formas, porque há vários pontos orgásmicos, há várias formas de obter prazer, não é? A mulher, como é que a mulher consegue explicar ao homem como é que gosta e aonde é que gosta e de que forma gosta, se ela não, nem sequer sabe, não é? Porque também o Exato. conceito de tal, da masturbação, por exemplo, ainda está muito mal visto, não é? Porque é tal coisa de se a mulher gosta de sexo ou gosta de ter prazer, então já é considerada leviana, não é? E então até a mulher tem muita tendência a sentir vergonha e culpa de se masturbar sozinha num quarto, sem ninguém a ver, não é? Sem ninguém saber. E portanto, se ela não se permite, primeiro que tudo, dar autoprazer a ela mesma, não é? Lá está, ser merecedora desse prazer. Ela conhecer-se, ela dar-se este. Permitir-se, não é? Isto é a mesma coisa de, por exemplo, quem gosta de Experimentar-se, gelados. não é? Estás aqui a falar, eu estou com essa Exato. palavra dentro de mim que é experimentar-se. E acho que os homens também, tá? Nós estamos aqui maioritariamente a focar nas mulheres, porque acho que sim, foi muita supressão, não é? Foi muita. Prendeu-se muito aqui, não é? Essa sexualidade feminina, mas acho que os homens também, porque eles ficaram engessados numa estrutura. Portanto, também muitos homens, e também amigos homens compartilham isso, e clientes, seguem protocolos, não é? Na hora da performance sexual, como se fosse literalmente uma performance. Agora tenho que fazer isto, e não conhecem o seu próprio corpo, aquilo que gostam, aquilo que não gostam, aquilo que pode ser único e só eles gostam e nem sabem porque é que gostam, mas sabem que sentem assim, não é? Então essa permissão sinto que é muito importante na hora de olhar para o prazer. Acho que é essencial mesmo. E até mesmo o homem, por exemplo, há sempre aquela crença que o homem está sempre pronto, não é? Para ter relações sexuais. Ai, Isso nem sim, sempre é verdade, não é? sim, Porque o homem pode estar, se ele tem, por exemplo, um trabalho em que lhe exige uma grande demanda, não é? Em que ele tem que estar sempre ali e tem que pensar e tem que, pronto, que é exigente, não é? Esse homem, se calhar, nessa altura não vai estar tão disponível, por exemplo, ou pode estar cansado, ou pode estar com alguns sentimentos, pode estar a sentir triste e não é isso que ele quer, e depois haver também este julgamento da parte da mulher, primeiro não se sente desejada, não é? E sim. pensa, ele já não gosta de mim, ele já não tem interesse em mim, ele se calhar já está à procura de outra, não é? Isto em relações monogâmicas. E portanto, há muito também essa exigência, e muitas vezes o homem não se permite ser verdadeiro consigo mesmo e com isso ser verdadeiro com o parceiro, com a parceira ou com o parceiro, porque ele vai sentir esse julgamento, porque isso ainda existe muito, essa grande pressão na Sim, sociedade, não é? sim, E é tão sim. importante haver essa desconstrução, porque para que o homem também se possa vulnerabilizar e exprimir a sua verdade, também é necessário que nós aqui como mulheres, não é, estejamos abertas a recebê-los, Com não é, sem certeza, julgamento, com não é dizer, certeza. tu não és homem, Não, que é e ser homem, não é? vulnerabilidade é a palavra, não é? Quando nós estamos a falar de sexualidade, seja ela entre duas mulheres, dois homens, entre homem e mulher, enfim, vulnerabilidade são dois corpos despidos, não é? E despidos não só da roupa física, mas de experiências, crenças e couraças que não fazem parte daquele momento.
que eles estão a viver, não é? E quando tu estavas a trazer essa questão também do autoconhecimento, não é? E trazer essa questão de, pronto, quando eu me conheço eu também sei os meus limites. E eu brinco, sempre brinco com isso, que é, eu sei os meus contornos, não é? Porque muitas vezes esse limite é muito mais para nós mesmos do que para o outro, é muito mais uma integração e essa autopermissão até dessa comunicação, não é? Porque lá está, se eu estou em mim e o outro está de facto nele, está na sua própria presença, e eu acho que essa palavra ainda vai dar-nos aqui um caldo para mais coisas, precisa haver algo entre, precisa haver então essa comunicação, não é? Daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto, daquilo que se calhar estou aberta a experimentar, se calhar não. Se calhar eu achava que não gostava, mas eu descobri com este parceiro que até gosto, não é? Está diferente. Porque a vulnerabilidade permite esse estabelecer esta relação de confiança para que algumas coisas possam ser comunicadas. Porque eu também questiono muito isto, não é? Muitas coisas não são comunicadas porque não existe um contato verdadeiro com essa vulnerabilidade e muito menos se não tenho uma confiança em mim, não tenho uma confiança no outro e por aí vai, não é? Exato, e isso também acaba por ser uma consequência também das tais estruturas sociais e culturais, em que nós somos quase que obrigados a pôr uma máscara, não é? Para irmos para o trabalho, para nos mostrarmos como mulher, como homem, não é? E nós habituamos de tal forma a pôr essa máscara, que é a tal personalidade, é a tal persona, não Persona, é? máscara social, sim, Exatamente, que nós já nem sabemos quem somos nós por baixo, sem essa máscara, isso, não é? sim, Então nem sequer não temos por hábito conectar-nos com a nossa verdade, com as nossas emoções. E embora maravilhoso, a mulher, a mulher acaba por ter esta conexão mais natural com as suas emoções, não é? Esta leitura mais fácil, o homem, os tais homens que não foram permitidos chorar, não é? Porque o homem não chora, a tal frase. Portanto, este homem, desde criança, que é obrigado a suprimir, não sim, é? Ele não pode manifestar, ele não se pode mostrar frágil, não é? Ele tem que estar sempre pronto, e depois não pode mostrar as suas emoções, não é? Que é muito esta coisa de a energia que está prevalente na sociedade é muito esta energia ainda masculina, não é? De estabilidade, de emoções, não é? Determinação, eu sou aquilo que faço, não é? E os meus resultados são as conquistas que eu alcanço. muito E bom, depois é, sim. ok, agora tira isso tudo. Quem és tu? Isso. E aí é muito bom estares a trazer isso, não é? Porque eu fico a pensar em duas coisas, que sim, patriarcado, capitalismo, nós falamos de tudo isso. Mas nós esquecemos que nós temos movimento, não é? Que nós estamos aqui e agora. E que ainda que exista tudo isso, porque existem, a gravidade também é uma força contrária e nos mantém de pé. Não é? O que é que eu quero dizer com isto? Que é exatamente isso que nos leva também para certas buscas, certos autoconhecimentos, perceber que, pera, se eu não me enquadro nisso, não tem propriamente algo de errado comigo, mas o que é que existe em mim? Não é? Porque aí sim chegamos nas nossas emoções. O que é que são as emoções? São crenças inconscientes. Então, são coisas que eu acredito, são aquela lente que nós falamos, mas que muitas vezes eu nem sei que eu acredito. Então vem uma emoção. E é impressionante como as pessoas param muitas vezes quando vem a emoção, não é? Não seguem a fazer a reflexão, tipo, ai, estou aqui, estou a pensar nisso, então fiquei triste. Fiquei triste e deixo-me tomar pela emoção. Porque se calhar tentei excluí-la durante tanto tempo, tentei represá-la durante tanto tempo, quando ela chega, ela toma-me, não é? E é o lugar onde eu brinco que é o lugar mais precioso, não é? Mais, na verdade, a nossa maior liberdade daquilo que nós sentimos, para nós continuarmos as perguntinhas. Ou seja, espera, mas eu estou triste. O que é que eu estou a pensar que está-me a deixar triste? Será que faz sentido isso que eu estou a pensar? Será que é uma crença que não é minha, nem é do meu tempo? Não é? Eu estou a pensar que eu vou ser excluída se eu não me comportar de determinada maneira.
Mas espera, faz sentido na sociedade de hoje eu ser excluída? Se eu vou ser excluída de onde? De qual grupo? Espera, quais são as minhas opções? O que é que, na verdade, eu fico em piloto automático de repetição, Exato, tal e qual. em vez de tomar Tal o e meu qual. lugar aqui de ativa? Sem dúvida, sem dúvida. Há aqui um comentário que o Daniel está aqui a fazer. Claro. Ahm, Deixa-me só dizer aqui, eu no Facebook, eles dizem que eu continuo aqui a ter muito eco. Eu já pus os fones conectados aqui ao computador, só que eu não consigo melhorar isto. Eu peço desculpa aos ouvintes do Facebook, era só isso que eu queria dizer. Nós também estamos no Instagram. Se quem tiver Instagram para nos seguir aqui, porque realmente eu não consigo fazer melhor no computador, peço desculpa. Então, neste comentário aqui do Daniel, que parece-me aqui. Ai, que agora não consigo chegar isto para cima. Já consegui. Daqueles ou daquelas que compreendem muito bem a sexualidade e a utilizam como ferramenta ou forma de manipulação. Podem abordar um pouco deste lado, esse lado. Então, sim, isto é ainda é uma verdade. Isto ainda acontece, não Sim, é? sim. E especialmente porque os homens, digamos que em geral, isto acontece, eu não conheço muito bem esta realidade na ótica dos homens, mas conheço na ótica das mulheres, de usarem o sexo como manipulação. E na ótica das mulheres, o que eu tenho a dizer sobre isto é, o homem tem ainda muita tendência para sentir-se escravo dos seus impulsos sexuais. Portanto, ele sente aquela urgência, não é? Vê uma mulher bonita, há ali a oportunidade, ele tá excitado, ele quer ter uma relação sexual com ela e vai, não é? Há muita mulher que ainda utiliza como sabe que o homem acaba por ser fácil neste sentido, não é? Fácil trazê-lo para a cama, digamos assim. Há mulheres que utilizam isto, só que qual é que é a consequência? A consequência é que a mulher vem com outras expectativas, não é? A consequência disto é que a mulher vai esperar que o homem goste para depois eventualmente ter uma futura relação, por exemplo. E portanto, o que é que isto acontece? Acontece, primeiro, como é que o homem pode impedir isto? Não ser escravo dos seus impulsos sexuais e perceber se é realmente isso que ele quer fazer ou se não é, não é? Se ele se quer envolver sexualmente com aquela mulher. A mulher, quando ela faz isto, ela não está a ter noção, e no outro dia eu estava a falar com uma cliente minha, que me partilhava também esta verdade na vida dela, e até que ela se deu conta, através da conversa que nós tivemos, que uma mulher que faz isso, ela tem então a expectativa que o homem vá interessar-se por ela a outros níveis que não seja sexual, mas o que é que ela está a criar? Ela está a criar uma situação em que o homem vai satisfazer-se a nível sexual e se ele não está para aí virado para ter mais alguma coisa com ela, não é? O que é que ela vai perpetuar? Baixa autoestima, porque depois, entretanto, o homem já não quer, não é? Termina. E ela vai validar essa baixa autoestima. Os homens não querem estar comigo. Os homens abandonam. Sim, muito bom. Não, e é incrível isso que estás a dizer, não é? Porque eu estava a ler esse comentário, eu estava a pensar muito sobre isso, não é? Porque manipulação acaba por ser uma tentativa de agarrar algo, não é? O bebê chora porque é comida, o bebê chora porque é carinho. Não deixa de ser uma manipulação. Então, manipulação é uma ferramenta, quando eu não encontro mais nada, para eu tentar conseguir algo que eu acredito que é muito importante para mim, ou vital, ou essencial para mim. No entanto, buscar isso no outro, na própria sexualidade ou em qualquer tipo de relação, não é? Das mais variadas formas, porque nós percebemos que até marketing de produtos muitas vezes fazem isso também, não é? Isto é uma dinâmica social. E outra vez, é empoderar o outro, é delegar o seu poder pessoal para o outro, como disseste, não é? Depois reverbera uma dinâmica que é a dinâmica que ela estava a sentir desde o início. Espera, mas então eu fiz tudo, eu lá consegui e afinal das contas eu não tenho nada, estou vazia outra vez? Exato, Não exato. é? E sempre fico muito com essa sensação de o quanto esse reconhecimento do outro é natural,
não é? Não, porque, ou esse reconhecer-se através do outro é natural, porque sim, somos espelhos uns dos outros, estamos sempre em relação. Para a psicologia, eu sou eu, porque existe um outro, não é? Existe um observador, então isto faz parte, mas Uhum. enquanto deixar isso no outro, exclusivamente no outro, é algo que nos faz sentir ainda mais dependentes dessas relações e nunca E mais nesse, vulneráveis, exatamente, não é? vulneráveis E nessas é, relações e nunca no e é nosso potencial natural, não é? No nosso corpo, no nosso conhecimento, na nossa experimentação, na nossa presença. exatamente. E é aí que entra novamente o Tantra, porque o Tantra Exato. vem trazer esse empoderamento pessoal, não é? Porque lá está, tu conhecendo-te, esse autoconhecimento, essa autoconsciência, tu já começas a saber quem és, tu começas-te a reconhecer a ti mesmo. Então, quando tu te reconheces a ti mesmo, tu resgatas o teu poder. E quando tu tens o teu poder, tu começas a selecionar muito bem o que é que fazes, com Então, quem é que fazes. e esse foi uma alegria, assim, quando estávamos a conversar, não é? Porque eu sinto que isso, o Tantra e as constelações familiares, estão muito afinizados, não é? E a própria questão do prazer. Quando nós estamos a falar tanto do Tantra quanto das constelações, é o que é que eu gosto? Ou seja, a minha individualidade no mundo. Eu permito manifestar essa minha individualidade no mundo com alegria, com prazer, a experimentar-me, não é? Ou eu, na verdade, delego essa minha individualidade para qualquer coisa à minha volta, seja a sociedade, seja o companheiro, seja qualquer coisa, não é? A permissão ou a autorização do outro, não é? Como é que isto podem ser ferramentas, sim, de estarmos aqui cada vez mais embodied, como tu trouxeste, não é? Mais presentes no nosso corpo. Acho que Claro. é muito sobre isso, não é? Essa presença. E o corpo, como também foi ao longo do tempo muito esquecido, como ele é a nossa ferramenta principal, não é? A nossa Sem ferramenta dúvida. principal da presença. Então eu E acho fantástico isso. peço desculpa. Imagina. É aí que entra. Há uma das práticas que eu aprendi, principalmente quando comecei mais na área da sexualidade consciente, e que vem muito substituir, mas acrescentar muito mais ao conceito de tal masturbação, e que é o autotoque amoroso, que pode Sim. ser feito por mulheres e por homens. Então, o que é que acontece qual é a diferença principal entre bem, há várias diferenças entre o autotoque amoroso e a masturbação. O autotoque amoroso, para já, não é feito focado no orgasmo. Tu podes até nem sequer tocar nos genitais, ok? E depois, prioriza-se muito mais o prazer, o caminho, em vez do resultado. Portanto, o prazer crescente que tu podes ir sentindo, em vez do tal orgasmo. E essa presença que tu falas, essa presença no corpo, não é? Se eu me dou amor a mim mesma, não é? Depois há aqui algumas técnicas que eu partilho também com as minhas clientes, e que, portanto, basicamente é para que tu consigas amplificar as sensações que tu tens no teu corpo através dos teus 5 sentidos, não é? Sensacional, E sim. porque tu podes ter prazer ao cheirar, não é? Alguma coisa. Tu podes ter prazer com a beleza, não é? Com aquilo que tu vês através dos teus olhos, não é? E tu podes estar numa sessão de autotoque amoroso, tu podes pôr coisas bonitas à tua volta, não é? Que te enchem o olhar. Tu podes tocar-te a ti mesma com essa consciência, com esse amor. Imagina que estás a tocar em alguém e estás a pôr essa energia de amor nessa pessoa, mas podes fazer isso a ti mesma, não é? Claro, com certeza. E portanto é tão importante e é uma técnica que te ajuda, lá está, a reconectar com os vários pontos erógenos do teu corpo.
por exemplo. Sim. Porque muita gente vai lá, vai diretamente aos genitais e nem sequer conhecem, não é? E muitas vezes esses pontos erógenos, porque há muita gente que não consegue chegar ao orgasmo e que não tem noção que, por exemplo, que os pontos erógenos podem ser pontos-chave para naquele momento, tal, chegas lá. Sim, sim, é maravilhoso isso. E muitas vezes o que muitos clientes também me trazem é isso. Estou no corpo, estou a tentar permanecer no corpo e vem aqui crenças da vovó, o que aconteceu na relação do pai e da mãe, o que aconteceu na relação dessa ancestralidade, uma traição que uma vez viram de um tio à tia e por aí vai, não é? Então, muitas vezes as pessoas perguntam-me assim: olha, Ju, mas essas crenças, essa permissão, então. É aí que eu digo a mesma coisa que nós também dissemos com relação a todo esse passado, não é? Todo o nosso passado, ele é uma referência de como nós chegamos até aqui, mas não é a residência. Ou seja, para que seja referência e não residência, existe um lugar de nós darmos um olhar a isso, de tudo aquilo que foi tal como foi, não é? Sem querermos aqui achar que agora nós sabemos mais, os nossos tempos são melhores ou piores. Ou seja, não precisamos estar a desvalidar verdade de ninguém que nós nos relacionamos, de ninguém da nossa ancestralidade, para validar a nossa individualidade. E isso é extremamente importante. É ao contrário, não é? É através desse reconhecimento de que as pessoas são como elas são, que eu também me permito ser como eu sou. Ah, não, Ju, mas não é ao contrário. Vai dar no mesmo. No sentido Exato. de, se eu compreendo que existe amor na diferença e não na semelhança, isto já me permite esse lugar de experimentação, não é? Não de ter que ter um certo. Tal e qual. E é precisamente na aceitação de mim comigo mesma que eu sou capaz de aceitar o outro, não é? Eu não vou aceitar o erro do outro ou aquilo que eu não gosto no outro se eu não aceitar as coisas que eu não gosto em mim, não é? É tão importante fazer esse trabalho, tão importante. Sim, mesmo, E, e mesmo. é interessante, eu estava aqui a olhar para as horas, já estamos quase aqui a fazer uma Pois hora. é. Que por todas Deixavas as que nossas conversas, seguíamos. sim, mas pronto, É um já. tema gigantesco, gente. Muitas Exato, coisas. exatamente. Peço desculpa até se nós não abordamos alguma coisa que vocês esperavam ouvir, porque se deixar nós falamos e falamos e falamos, porque tem muita Podem coisa. aproveitar para fazer as últimas É perguntas verdade, também, é enquanto nós verdade. aqui fazemos aqui a conclusão. Mas uma das coisas que, que era a ideia que eu tinha, mas acima de tudo, quando começámos a falar mais sobre isto, que eu percebi, é que tu, com as constelações familiares, trazes muito este trabalho de desconstrução de crenças, não é? De autoobservação daquilo que vem dos nossos ancestrais. E que também que as constelações familiares, segundo coisas que eu tive a ler, fazem questões às quais o Tantra responde. Exato. É muito lindo. Exato, exato. Então os dois acabam por ser complementares e é muito bonito também poder ter uma pessoa como tu, com este conhecimento que trazes das constelações familiares, para poder trazer este conteúdo, não é? Para ajudar a desconstruir as coisas, não é? E é o que eu sempre digo, não é? Isso outra vez é o grande valor das diferenças. O mais importante de nós compreendermos e aceitarmos a nossa própria diferença é percebermos que nós precisamos da diferença também do outro para nos ampliarmos. Então, as constelações, o Tantra são linguagens. E muitas vezes, quando nós mudamos a linguagem, quando nós ampliamos a nossa linguagem, nós podemos olhar para um lugar que, era uma pecinha que faltava do meu puzzle aqui, não é? Era uma partezinha que agora eu já tenho essa ferramenta também e junto com esta eu faço a minha alquimia interna. Então, é justamente sobre autorizarmos essas diferenças para podermos também desfrutar e receber delas, não é?
Tal e qual, tal e qual. Aqui um comentário da Sara, que diz que muitas vezes é difícil identificar as crenças como tal. É necessário que alguém toque na campainha e te des conta realmente que pode ser uma crença, afinal. É verdade, sim. E aquilo que tu disseste, de que as crenças, aliás, que as emoções têm por base crenças que foram formadas, Exato. é se calhar quando nós temos uma emoção chamada de negativa, para que as pessoas compreendam, porque todas as emoções, elas não são positivas nem negativas, elas são emoções, não é? Eu E trazem-nos diria, eu muitas. diria que todas as emoções são positivas, não é? Porque no meu olhar de conhecimento humano é tipo, é uma. Aparece ali uma luz para nós sabermos para onde é que nós temos que seguir o caminho, para onde nós temos que olhar, não é? E não o Exato. oposto. Eu costumo dizer que as emoções são sagradas, porque são elas que conduzem, que nos conduzem, não é? Se nós temos uma emoção que nos faz sentir mal, então se calhar é para fazer, é para pôr um travão, é para parar, é para refletir. O que é que está aqui a incomodar-me? Porquê é que isto me fez sentir mal, não é? Uhum. E portanto há muito lá está este trabalho de autoobservação. Aqui uma outra questão, podem dar mais exemplos de crenças que, Olha, sem nos darmos contas, desculpa. podemos passar aos nossos filhos, meninos e meninas. Tens alguma que nas tuas experiências como clientes? Olha, tenho muitas mesmo. Uma das crenças que eu sempre falo é também da experimentação e da masturbação infantil. Isso é um tema muito polémico. Muita gente fica horrorizado quando vê o seu filho, a sua filha a masturbar-se, a acariciar-se, nesse autotoque amoroso. Tá? Assim, as crianças, elas não estão a pensar com a complexidade que nós pensamos a sexualidade, não é? Para elas é uma festinha e uma festinha é boa. Então é uma zona do corpo que sente prazer. É importante que a criança perceba que ali é prazer e que nesse momento que ela percebe isso, especialmente ela não seja reprimida, não é? De alguma maneira. Que seja conversado, que se calhar se ela estiver a fazer isso no meio, não é, de uma festa com várias pessoas, ela se calhar o pai ou a mãe possa levá-la para um outro lugar, não como isso seja mau, não é? Ou que proibido, mas com um cuidado só de preservação. Uma outra linguagem, uma outra forma de conduzir essas situações que seja mais amorosa e não restritiva. Porque Tal e esse qual. lugar onde nós trazemos aqui a punição, o castigo, é isso que nós estamos a querer trazer para o aqui e agora. Não é? É esse E é, lugar que precisamos sair da mente para sermos amorosos até com aquilo que nos choca ou aquilo que de alguma maneira nós sentimos como mal, como... não é? Porque senão isto nunca muda, isto nunca tem lugar. Então, no tal e final das qual. contas, são grandes norteadores aqui de crescimento para nós. E eu já agora queria acrescentar, um pai Claro. ou uma mãe, quando diz a essa criança, isso não se faz, ela está a projetar a crença que lhe foi Isso. passada, não é? Então, o que é importante fazer aqui? É dizer, olha, eu sei que tu tens prazer, tu podes e deves fazer isso, só que é algo que deve ser feito em privado, quando tu estiveres sozinho, ou um dia mais tarde, quando tu tiveres um parceiro ou uma parceira. Então, é a pessoa também a perceber-se disso, lá está, o trabalho de autoconsciência para os pais, porque são estas mães e estes pais, não só de filhas, mas também de filhos, que se não houver esta desconstrução, vão perpetuar estas tais crenças e fazer Com com que isto continue a certeza. acontecer dessa forma, E não é? muitas vezes os próprios pais nem percebem que o estão a fazer, não é? Para eles estão a fazer uma espécie de proteção, não é? A resguardar os filhos, não é? A ensinar-lhes que algo não pode ser feito na vida, senão vai ter consequências más. Mas é isso, Exato. é justamente essa crença do más, do castigo, que eu sinto que é importante nós refletirmos sobre, não é? Porque
espera, o que é que está a ser mais desafiador do que sairmos do nosso próprio corpo, do que sairmos da nossa própria presença e irmos para expectativas sociais do outro, daquilo que nós movimentamos no medo, não é? E não no amor. Tal e qual. Aqui outra questão, uma infância com a sexualidade sempre escondida deixa muitas crenças, certo? Como reverter? Então, se me permites, gostava de responder aqui a esta Claro, claro, questão. claro. Sem dúvida, quanto mais escondida ou oculto for o tema da sexualidade, mais crenças e mais comportamentos disfuncionais vai criar, ou crenças disfuncionais, digamos Exato. assim, vai criar na criança. E por isso é que também Imaginação e por aí vai também, não é? e por isso é que também trazemos aqui este tema a público, porque, na minha opinião, quanto mais se falar sobre isto, quanto mais se desconstruir, mais saudável a espécie humana vai viver a sua sexualidade, que é aquilo que permite perpetuar a espécie, não é? Como reverter? Falando, abordando, estudando, lendo, falar com amigas, falar com amigos, falar com os pais, com as mães. Portanto, é É a trazer este troca, não assunto cá é? Outra vez, olha que para lindo, não é? Estás a trazer para a troca. E eu que é aquilo sinto que que estamos a fazer, assim, não é? enquanto nós temos movimento e nós estamos em movimento, podemos reverter. Eu acho que eu vou ser muito otimista se eu disser qualquer coisa, mas pronto, quase tudo. Porque acho que é sobre isso, não é? Cada um, claro, com o seu destino, com a sua história, com as suas experiências, mas eu sinto que é muito importante nós também trazermos esse movimento para nós, não é? Que sim, estamos a ter a nossa experiência no aqui e agora. Eu sempre brinco a dizer assim, nós somos a bola da vez, não é? Nós estamos aqui a viver isso agora, então. É sobre isso mesmo, é sobre essa experimentação, é sobre essa partilha, é sobre essa reflexão, sobre essas perguntas, sobre deixarmos o medo do oculto, não é? Tal e qual, Para trazermos tal e aqui qual. algumas vulnerabilidades naturais da nossa própria experiência humana e também da nossa própria limitação de um ser que vem de um único sistema. Então, se eu troco, na verdade vem de dois sistemas, não é? Mas pronto, se eu troco, eu tenho ali 4 sistemas. Olha quanto se amplia, não é? Se eu estiver a falar só Tal e com uma qual. pessoa, pelo menos 4 sistemas, então nós já vemos. Exato. Ok, olha, para terminarmos aqui, só gostava de partilhar contigo aqui também este paralelismo que fui encontrando nas nossas conversas, né? E estudar também um bocadinho de ler um bocadinho sobre as constelações, que acho super importante, são os paralelismos ou aquilo que o Tantra tem em comum com as constelações familiares, que é o dar e o receber de uma forma equilibrada nas relações, Uma não é? Que forma tu também. consciente, presente, não é? Exato, exatamente. O deixar de projetar a culpa no outro e buscar esse mesmo equilíbrio dentro de mim mesmo, não é? Essa Sim. autorresponsabilização, Sim, não é? é apaziguar essa luta interna, não é? Assim, olhar para as minhas partes diferentes que de alguma maneira estão em conflito interno, não é? Para que possa também fluir aí essa relação com o Exato, outro, ao invés de exato. vítima e agressor o tempo inteiro, que normalmente também é o que nós fazemos com nossas crenças internas, tá? Se eu faço vítima e agressor fora de mim, eu também faço vítima e agressor dentro de mim. Ou seja, eu também estou sempre em luta interna. Exato, exatamente. E aqui outras que também aqui reuni, que ambos, tanto o Tantra como as constelações, uma vez que ajudam a libertar crenças e bloqueios e traumas, acabam por ajudar na expansão da consciência, não é? E tu também com o teu trabalho, e eu Claro. no outro dia assisti a uma constelação familiar tua, e foi assim Oh, incrível, não é? Ver aquela transformação mesmo, porque a pessoa começa a observar, não é, aquilo que estava a acontecer na vida dela e começar a vê-lo de outra forma, e ao começar a vê-lo de outra forma já começam-se a abrir todas as outras possibilidades, não é? Então há essa expansão hum, e este também, o remover os tais véus, as tais capas
que tu falaste, o ir em busca da essência, desvendar a nossa essência, não é? E, que eu acho que também é pronto. muito tântrico isso, não é? Porque é muito essa experimentação, deixa ver o que é que eu sinto, o que é que me toca. É o bem tântrico. Exato. Que também me deste essa sugestão que eu amei, já vou falar dele. Porque eu sinto que é sobre isso, não é? O Tantra, a conversar contigo, eu também fiquei muito com essa sensação dessa beleza, não é? Do Tantra, como uma degustação, como um desfrutar de cada momento como único e especial através desses nossos 5 sentidos. Então, quando estavas a dizer, nós estávamos a conversar, não sei o quê, disseste, olha, pões uma velinha na casa de banho, pões um cheirinho, e eu disse, olha, eu adoro fazer essas coisas, mas realmente eu não tinha pensado em fazer isso na hora de banho. Pelo menos não nessa casa de banho, com esta configuração cá em casa, e faz todo sentido, assim. Porque é esse desfrutar, não é? Esse dizer sim ao prazer, que pode ser sentido, ser experimentado das mais variadas formas. E é isso, e eu venho muito, cada vez mais, a sentir que se nós estamos nesta vida, não é? É para aprender, é para experienciar, mas viver esta vida e fazer isto tudo sem prazer, então qual é a piada de estarmos aqui, não é? É tão importante aprendermos a viver com prazer, a desfrutar de isto também, lá está, para mim, desfrutar de um pôr do sol, comer um gelado, cheirar o cheiro das flores ou de qualquer outra coisa, não é? E viver viver a vida com essa intensidade é aquilo que nos faz, pelo menos na minha experiência, olhar para trás e dizer, pá, sim senhora, eu estou mesmo a aproveitar a vida, não é? Porque se não for para estar a aproveitar nesta vida, o que é que fazemos? Exatamente, mesmo. Acho que é sobre isso, não é? Que é o que eu disse, é a nossa maior liberdade, porque muitas vezes nós falamos sobre controle e nós não controlamos nada, e eu acho que esta pandemia está-nos a mostrar cada vez mais o quanto nós não controlamos nada externo, nenhuma espécie de resultado, nem o que vai acontecer amanhã, nem precisamos ficar ansiosos por causa disso, correr com o tempo, não é? Então o tempo é tempo de quê? É tempo de desfrutar. É mesmo isso. Acho que é isso, tempo de desfrutar, não é? É mesmo isso. Já temos mesmo que terminar. Sim, a Dani disse-nos que acho que agora está a dar aqui alguma flexibilidade o Instagram, mas de qualquer maneira também para não ficar muito longa, para as pessoas poderem assistir e tudo mais, acho que não sei. Exato, é isso. Ficamos com essa última, estamos aqui para viver, estamos aqui para desfrutar, estamos aqui para ter prazer. E como tu disseste, desapegar-nos do resultado, desapegar-nos. Podemos estar focados no futuro, obviamente, para concretizar os nossos projetos, os nossos planos, mas não esquecer de viver no presente, não é? De desfrutar. De aproveitar, de peregrinar bem nesta caminhada, não é? De podermos olhar para os passos da jornada, e cuidar dos nossos pezinhos, não é? Que é o que nós podemos cuidar, no final das contas. É isso mesmo. Juliana, muito obrigada. Foi um prazer partilhar esta live contigo, ter esta conversa incrível. Com a pessoa que tu és, com esse sorriso lindo. Eu digo mesmo, não é? Eu acho que encontrei-te assim e agradeço a Irmandade nessa jornada, porque sinto que é uma bênção mesmo, é uma grande sorte podermos nos encontrar e partilhar e crescer juntas e sorrir juntas e questionarmos-nos juntas, porque sinceramente para mim tudo aquilo que é feito em parceria, em grupos, com pessoas é verdadeiramente tântrico. Exato, é mesmo isso. Olha, já nos estão aqui a perguntar quando é que é a próxima, então que bom, podemos quando é a fazer mais próxima? temas. Exato, é isso mesmo. Havemos de pensar, havemos de falar sobre isso. Gratidão. Obrigada a todos. Obrigada também a todos os ouvintes e os espectadores que aqui tiveram, sim, tanto no Facebook como aqui no Instagram. Peço desculpa mais uma vez hoje do Facebook, que exato, pronto, o som não ficou assim tão bom. Eu não pude fazer melhor, para a próxima vou ver se faço melhor, não é? Se fazemos, nós vamos descobrir, é isso, vamos descobrindo, exato, e vamos melhorando.
Também peço desculpa do Facebook. O Facebook eu nem vi os comentários. Do Instagram vi muitos comentários. Agradeço a todos que postaram, que disseram alguma coisa. Se nós não conseguimos responder a alguma coisa, peço desculpa, realmente não vimos, mas mandem nos inbox. Acho que é sobre isso, não é? Essas conversas também nascem dos pedidos de vocês, das curiosidades que vocês trazem, das vossas demandas e que bom que temos uns aos outros. Exato, tal e qual. E já agora, para dizer, tanto eu como a Juliana temos, para quem tem Facebook, temos um grupo. Eu tenho um grupo para acompanhar mulheres, de mulheres empoderadas em Portugal, Tantra e Sexualidade Consciente. E tu tens, como se chama o teu grupo? Eu tenho Ancestralidade do Feminino para mulheres e tenho Pensamento Sistémico para todos. Para homens, então, mulheres, todos. Ficam convidadas todas as pessoas e pronto, e podem nos ir acompanhando aqui no Instagram e no Facebook. Um grande beijinho, Juliana, obrigada uma vez mais. Beijos, beijinhos a todos, muito grata. Beijinho. Adeus, boa noite, obrigada. Boa noite.